Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Felipe e hoje vamos entrar um pouquinho mais a fundo das Pteridófitas. Vamos falar então da evolução das Pteridófitas e a origem e irradiação dessas plantas no ambiente terrestre. Nós já vimos em outra aula, que as plantas evoluíram para sair do meio aquático e chegar ao ambiente terrestre. Então, o que nós vamos ver agora é exatamente a evolução, o passo que ela ocorreu para chegar até lá. Todas as características e tudo o que se tem para essas plantas, ok? A origem das pteridófitas. Onde surgiu as pteridófitas? Como surgiu? As pteridófitas então surgiram no Siluriano, há mais ou menos 400 milhões de anos atrás. Então elas ocuparam a região de transição entre água e terra. Por que isso? Porque, pense comigo, se tinha é, essas plantas eram basicamente aquáticas antigamente, né, no ambiente aquático, pertencentes a esse local. Então elas tiveram que passar por esse período aquático e chegar ao ambiente terrestre. Então elas tiveram que passar por isso e um dos problemas era a falta de água. Então elas ocuparam essas regiões próximas à água ou locais bem úmidos, com sombras, para que assim elas pudessem ir ter sua ocupação ao ambiente terrestre, ok? A sua origem, ela está ligada, então, basicamente a simbiose com algas e fungos verdes, ok? Então, acredita-se que essa origem venha das algas e dos fungos que se uniram para que pudesse ocorrer essa transição água-terra para melhor desenvolvimento dessas plantas. Há também teorias de que elas teriam se desenvolvido de outras algas unicamente. Porém, a que mais se identifica, se classifica, seria essa de simbiose, de união, cooperação entre algas verdes e fungos. Também tiveram, a partir da evolução das pteridófitas, semelhantes à clorofície, que é o que eu havia dito. Elas vieram, então, de um semelhante clorofície, uma alga clorofície, né? Uma planta, um ser aquático, e elas evoluíram com talos complexos e alternâncias de gerações e meristemas apicais, ok? Então elas tiveram essa evolução, essas características para que pudessem vir a se ficar no ambiente terrestre. Foram as primeiras e propriamente ditas plantas terrestres. Então, quando nós falamos de primeiras plantas terrestres, nós temos as pteridófitas. Nós temos as briófitas, que vieram primeiramente ocupar o ambiente terrestre. Porém, as pteridófitas são as plantas terrestres, podemos dizer, verdadeiras, que por possuírem, então, vasos condutores de seiva e estômatos, para que conseguissem se equilibrar no ambiente. Nós sabemos que os vasos condutores de seiva carregam as substâncias alimentícias para elas e os estômatos servem para controle de água nas plantas. Então, colonização do ambiente terrestre. Para a colonização, primeiro, elas precisaram enfrentar alguns problemas. E alguns desses problemas são a dessecação, ou seja, a parte em que elas vão secar, elas vão morrer por falta d'água, trocas gasosas fora d'água, ou seja, elas teriam que fazer essas trocas de gases de maneira diferente ao que se tem em plantas aquáticas, em seres aquáticos, ok? Também teriam que se sustentar fora da água. Aí é um problema, porque pensa, dentro da água, quando você está lá na piscina, você quase não tem contato, você consegue erguer o coleguinha mais pesado, ok? Você consegue erguer sua irmã mais velha, seu irmão mais velho, brincar de uma maneira melhor. Então pense para a planta que estava acostumada a ficar nesse ambiente aquático, agora ela teria que se tentar com a gravidade da Terra toda em cima dela. Então ela teve que desenvolver estruturas para se sustentar fora d'água. A nutrição fora d'água também foi outro fator importante para elas, pois elas tinham que se nutrir, tinham que obter nutrientes, e um dos modos disso elas teriam que ser adquirir características novas, né? No caso, então, conseguiram raízes, que é por onde nós sabemos que se tem a maior absorção de nutrientes para essas plantas. Então, a seiva é absorvida pela raiz, passa pelo xilema e é levada às plantas, para as folhas, ok? E último, a reprodução fora d'água. Pense, reprodução dentro d'água, ela é mais
tranquila. As plantas liberam no meio aquático, o meio aquático se encarrega de transportar, tudo está ali muito fácil. Imagina para ela que estava acostumada, para os seres antigos que estavam acostumados com isso, de repente terem que lidar com a falta desse excesso de água. Então elas tiveram que achar um meio para reprodução, que foi o que elas acharam para ficar em ambientes ainda predominantes com água e que sustentavam bem com umidade, ok? Então, colonização do ambiente terrestre. Para superar os problemas de colonização do ambiente terrestre, então houve surgimento de cutícula, que foi a parte de dessecação. Lembra que eu disse que ela tinha problema de dessecação? A cutícula, que é aquela pelinha branca quando você passa na folha e tira da folha, que é uma cutícula, uma proteção para que a planta não morra, não seque, não queime, ok? O surgimento de estômatos, como eu já havia dito, estômatos são estruturas que servem para controle da homeostase da água dentro desses indivíduos. Então, desenvolveram essas estruturas, essas organelas, esses órgãos, né? Estômatos. O início da sustentação também foliar envolveram então folíolos, filóides, caules, hastes, talos, tudo isso veio a surgir para sustentação dessas plantas. O surgimento então de raízes, tecidos vascularizados, então raízes, absorção de nutrientes, tecidos vascularizados, os condutores desses nutrientes para o resto da célula, do resto do organismo inteiro. Então, elas tinham que se passar isso de uma maneira mais eficaz do que as briófitas. As briófitas passam célula a célula, elas então obtiveram esses tecidos vascularizados e essas raízes, certo? E último, o transporte de seiva bruta elaborada, que nós temos então a ação de xilema e floema, ok? Seiva bruta passada ali pelo xilema e elaborada pelo floema, certo? Então, origem dos vasos condutores. Então, nós, a partir daí, dessas plantas, nós temos então xilema e floema. O xilema então, ele é composto, ele tem formas, né? Ele tem estruturas que se lembram alguma coisa para a sua formação, sua estrutura. Eles possuem estruturas de tubos. Então, estrutura de uma traqueia, pense numa traqueia, são tubos que correm por toda a planta para desenvolver as trocas, o repasso, né? A passagem dessa seiva bruta dentro da raiz. Os traqueídeos, que também são outras estruturas menores que as traqueias, que vão levar diretamente às folhas, tá ok? Então, a traqueia atrás da raiz pelo caule, mas para chegar às folhas nós temos os traqueídeos. Temos fibras, então as fibras são estruturas que compõem, englobam o xilema para maior fixação desses nutrientes que estão passando. Temos então também parênquima, que são células parênquimais, ok? Tudo isso para condução da seiva bruta da raiz para a folha. Então, seiva bruta vai direto para a folha. E o floema? Para que serve o floema? O floema, então, ele tem esses formatos de tubos crivados, células companheiras que estão ali juntos, fibras esclereides e parênquima também. Então, tudo isso é o que compõe. Pense em tubos, em células companheiras, fibras esclereides e parênquima. Isso é uma formação de um floema. E para que serve tudo isso? Para que serve o floema? Vai conduzir então a seiva elaborada, que é a seiva que vem das folhas para os restos dos órgãos celulares, para os restos dos órgãos das folhas. Ok? Está aí, certo? E as primeiras folhas complexas? Da onde surgiu? Porque nós sabemos que elas saíram então do ambiente terrestre, do ambiente aquático, perdão, e vieram para o ambiente terrestre. Mas aonde surgiu as primeiras folhas? Então, as primeiras não eram bem folhas como nós temos hoje, né? Você vê uma samambaia, você fala, nossa, essa folha é vistosa, folha bonita. Mas antigamente, no começo, não eram assim. Pensa que elas estavam saindo, elas estavam se adaptando ao ambiente terrestre. Então, elas possuíam mais formatos de escamas,
expansões como se fossem lâminas semelhantes assim para que formassem folhas. E elas eram pequenas e não possuíam vasos, vascularizações, ok? Então, nosso exemplo de Asterixon, nós temos essa primeira aqui, ok? Podem observar que ela não tem folhas aparentes, é só estruturas de sustentação. E a Baraguanatia, elas apresentam já um tipo de folha, né, uma micrófila, uma folhinha pequena, mas que já apresenta nervura central. Então ela já tem uma nervura que passa por ela para condução de seivas, ok? Um exemplo dela aí, uma imagem ilustrativa dela, é essa que está no campo, certo? E as primeiras raízes complexas. Por que tiveram primeiras raízes complexas? Porque elas tinham que se adaptar, então elas tiveram que absorver esses nutrientes. Então eram complexas porque não eram bem raízes, assim por se dizer. Eram estruturas que se adaptaram e assim, de certa forma, ficaram como raízes para sustentar, fixar e obter alimento para esses indivíduos. Então, as primeiras pteridófilas mais antigas pertenceram ao grupo das Piscitopsida, das Piscifitopsida, são as primeiras há 300 milhões de anos atrás, e elas foram as primeiras a ter essas características de rizóides, né, de raízes. Eram plantas de pequenas dimensões e caules bem bifurcados, delgados, né, bem estreitos, com pequenas escamas e presenças de algas. Em alguns casos também elas tinham essa simbiose da água. Lembra que eu disse que elas fizeram simbiose com algas para saírem do ambiente aquático, certo? E sem folhas e raízes verdadeiras, mas sim uma porção de rizomatosa. Porção prostada de rizomatosa. Que seria isso. Tá vendo? Seria uma porção disso verdadeiramente dito. Ok? E as primeiras pteridófitas. Alguns exemplos fósseis aqui. Nós temos então um fóssil, que não sei dizer qual que é, mas aqui um fóssil, certo, da Asterixon e da Braguanatia. São as duas que eu mencionei anteriormente, ok? Então são fósseis pertencentes a essas plantas encontrados nos seus antigamente, e a partir disso eles puderam tirar a caracterização do que seria aquela estrutura, do que seria aquele real desenho, certo? Então, fósseis vivos de pteridófitas. Mas Pedro, como assim fósseis vivos? O que seria um fóssil vivo? Quer dizer que são plantas que ainda estão no ambiente hoje, que têm características morfológicas muito similar ao que eram das plantas antigas. Então nós temos plantas vivas, né, plantas no dia de hoje que são semelhantes ou restos do que poderiam ter sido as pteridófitas antigamente. Mas que características delas que foram mantidas, que ainda se tem, que a gente possa julgar ser características de fósseis, né? Para falar, poxa, elas são fósseis. Então nós temos aí o gigantismo, né? Nós temos a morfologia simples. Então, gigantismo por quê? Poxa, se você observar nessa foto, olha o tamanho do rapaz, do homem, para o tamanho dessa planta. Elas são relativamente grandes, né? Se você observar nessa outra também, o tamanho delas. Então, o ambiente antigamente era muito mais propenso a se ter essas plantas grandes, maior obtenção de oxigênio e tudo mais, ok? Se era mais fácil. A morfologia simples, porque é uma morfologia básica, raiz, caule, folha e isso, podemos assim dizer, certo? Não é só isso, mas podemos assim dizer, porque é simples, é fácil de se estudar, se olhar e entender. Elas têm extrema dependência à água, então elas necessitam muito do ambiente aquático, do ambiente úmido, do ambiente que possa aconchegá-las
e elas possam se manter. E tem uma dependência também ao clima. Claro, o clima favorece muito ao desenvolver dessas plantas. Nós sabemos que muitas plantas sofrem com quantidade extrema de luz, baixa quantidade de luz, e elas precisam de um clima muito específico, um clima úmido e com um pouco de luminosidade, certo? Fósseis de pteridófitas vivas, nós temos então a samambaia sul, as samambaias, as cavalinhas e o xaxim, certo? Essa, se eu não me engano, é uma samambaia sul, essa é uma cavalinha e essas samambaias, ok? São essas as plantas que nós temos aqui então no nosso ambiente ainda, que são considerados fósseis vivos de pteridófitas. E radiação adaptativa. Então, essa irradiação adaptativa elas tiveram seu período de irradiação no Paleolítico com um gênero fóssil de grande dimensão. Então, é um gênero que conseguiu desbravar esse ambiente, né, terrestre e um pouco mais além das beiras de água. Então, elas conseguiram essa conquista de ambiente, correto? Foi uma forma de vegetação dominante, especialmente no Carbonífero, com licopódios gigantes. Então, pensa que nessa época, no Carbonífero, grande parte da vegetação eram licopódios gigantes, essas plantas gigantes no ambiente terrestre. Então, elas dominavam este ambiente, ok? Temos então exemplos, as Lipipodendrone e as Sigillárias, ok? Pteridófitas e origem das fanerógamas, né? Então elas precisaram ter adaptações para se adaptar nesse meio ambiente que nós já havíamos dito e formaram então os grupos de fanerógamas, ou seja, elas precisaram ter a origem dos vasos condutores, a origem dos caules, a origem das raízes, a origem dos estômatos e a origem de sustentação vegetal. Então é basicamente isso, a evolução das pteridófitas. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Tchau, tchau!